A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa noite para você. Estou passando aqui para deixar uma reflexão, uma mensagem abençoada que o Senhor falou no meu coração e eu tenho certeza que vai falar com você também, né? Cujo tema, a sua maravilhosa graça. Quero falar um pouquinho sobre a graça, a misericórdia de Deus e o cuidado de Deus conosco, né? A graça, a misericórdia, o cuidado, elas andam de mãos dadas, né, sobre a nossa vida. E eu quero falar um pouquinho, porque teve alguns personagens bíblicos que o Senhor me trouxe, né, momentos ali em que a graça, ela transbordou, aonde a graça se manifestou, né, sobre a vida dos seus filhos, né, dessa forma. E eu quero compartilhar com você aqui no livro de Romanos, capítulo 5, verso 18 ao 21, né? Que diz assim: em seguida também estarei lendo o capítulo 6 até do verso 1 ao 4. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Capítulo 6, verso 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Irmãos, nós sabemos que a salvação ela vem pela graça, né? Mas eu quero falar com você, a graça é um favor imerecido, a maior manifestação da graça de Deus, né? Foi a morte de cruz, né? De Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, essa foi a maior manifestação da graça, né? Onde ele se entrega por nós, pecadores, né? E leva toda mancha de pecado, né? Toda mancha de impureza, injustiça, toda a imundícia do pecado, toda a maldição do pecado, né? Ele leva, né, ali em nosso lugar, né? Então essa é a maior manifestação da graça. Mas eu quero falar, não vou me deter tanto falando sobre a graça, mas na manifestação da graça, né? Sobre a nossa vida. E quantas vezes aconteceu momentos, lutas, adversidades que nós passamos, que nós vimos ali a graça de Deus se manifestar, né? O Senhor ministrou muito sobre a manifestação da graça no meu coração e é sobre isso que eu quero falar com você, né? E aqui, quando fala no versículo 20, né? Na parte B do versículo 20, aonde aumentou o pecado, transbordou a graça, né? E aqui, em continuação, no capítulo 6, quando diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, né? Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então foi para uma nova vida que o Senhor nos chamou. Mas nós somos totalmente dependentes do Senhor, dependemos da graça e da misericórdia de Deus na nossa vida, né? Como diz no livro de Lamentações 3, né? Se não fosse as misericórdias do Senhor, as adversidades já nos teriam consumido, né? Então, quão grande é a misericórdia do Senhor, né? Quão grande é a sua graça, a sua misericórdia, a sua fidelidade, né? Ela se renova todos os dias pela manhã na nossa vida,
né? A graça, a bondade de Deus, a misericórdia dele, o cuidado de Deus com a nossa vida, né? E eu quero falar aqui de algumas manifestações da graça, onde a graça se manifestou, né? Onde abundou o pecado, o Senhor, ele manifesta a graça, ele derramou a sua graça. E teve uma pessoa na Bíblia, né, que está no livro de Gênesis, capítulo 4, que viu a manifestação da graça de Deus, que presenciou, né, e viveu a manifestação da graça de Deus na sua vida, o cuidado de Deus, né? Eu quero falar aqui da vida de Caim. Caim, ele presenciou a graça de Deus sobre a vida dele. Então, abra comigo aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 13 ao 15. Olha como a graça se manifestou sobre a vida de Caim. 4, 13 ao 15. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Olha a graça se manifestando. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo ou matasse. Aqui eu vejo a manifestação da graça na vida de Caim, né? Porque aqui Caim, irmãos, tinha acabado de assassinar o seu próprio irmão. Mas aqui, quando o Senhor começa a expor para ele, né, o castigo dele, ele começa a questionar a Deus: grande é o meu castigo, né? E ali o Senhor, ele vem com a graça dele. Quando Caim começa a falar: hoje me expulsas, o meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Aí o Senhor manifestando aqui a sua graça e o seu cuidado na vida de Caim. Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes o castigo. Olha para você ver, irmãos. E o Senhor coloca um sinal ali na pessoa de Caim, para que aqueles que viessem a ver não matassem. Esse é o cuidado de Deus. Ele havia acabado de pecar contra Deus, assassinou o seu próprio irmão, mas o Senhor manifestou o cuidado e a graça de Deus ali na vida de Caim, guardando e livrando Caim, né? Dando uma oportunidade para Caim se arrepender lá na frente. Para Caim, nós não vemos, a Bíblia não relata, né, falando que Caim matou outras pessoas, a Bíblia não relata isso, né? Só começa a falar sobre a descendência dele, que ele teve uma descendência, né? Mas não fala que Caim permaneceu no erro, ou que ele continuou pecando, ou que ele continuou errando, né, e pecando contra o Senhor. Mas aqui eu vejo uma segunda oportunidade. O Senhor deu uma segunda oportunidade para que Caim vivesse uma vida diferente. Ele derramou a graça dele, ele superabundou a graça dele e manifestou a graça dele na vida de Caim, né? Então aqui nós podemos ver a manifestação da graça sobre a vida de Caim, né? Uma próxima pessoa também que presenciou a graça de Deus, onde o Senhor manifestou a graça, é em 2 Coríntios capítulo 12, na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, que também presenciou a graça de Deus, né? A graça do Senhor na sua vida. E ali ele viveu essa graça, ele pôde contemplar a graça do Senhor sendo derramada sobre a vida dele. Capítulo 12, 2 Coríntios 12, capítulo 12, né, versos 7 ao 10, diz assim: e para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele presenciou a manifestação da graça de Deus sobre a vida dele, né? Ali sofrendo com aquele espinho na carne, a Bíblia não simplifica ou explica com clareza o que era esse espinho, né? Mas ele fala aqui que um mensageiro de Satanás vinha para atormentar, né? Então, ele clama ao Senhor 3 vezes, ele pede ao Senhor para que retire, né, dele esse tormento, esse espinho na carne. E o Senhor, ele traz uma resposta: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas, né? Irmãos, quando nós estamos fracos é que somos fortes, porque o poder de Deus está se aperfeiçoando em nós, está repousando sobre nós no nosso momento de fraqueza. E isso é graça do Senhor, é graça derramada, né? É graça abundante sobre a nossa vida. Então, aqui também eu vejo a manifestação da graça de Deus, né? Da graça do nosso Senhor Jesus sobre a vida do apóstolo Paulo. Quero também trazer um grande exemplo, né? Onde o Senhor derramou da graça, aqui no livro de Jonas, na vida de Jonas também, o Senhor, ele derramou a graça dele. Aleluia! Quero abrir com você no livro de Jonas. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Deus é fiel. Deixa eu abrir aqui na outra Bíblia, irmãos, que eu estou com uma Bíblia mais complicada, aleluia. Livro de Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, diz assim, verso 1 e 2. E Jonas orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Aqui no verso 10 diz assim: falou Deus, o Senhor, ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Olha aqui a manifestação da graça. Jonas estando num caminho da desobediência, indo para onde o Senhor não havia mandado. Ele estava no caminho da desobediência, ele havia pecado contra o Senhor. E ele ali dentro, né, do ventre daquele grande peixe, ele clamou ao Senhor, clamou o Deus Altíssimo. E o Senhor agiu de graça e misericórdia sobre a vida de Jonas, né? Livrando ele daquele tormento, né? Onde ele clama e o Senhor responde. Ele dá uma ordem ao peixe e o peixe vomitou Jonas inteiro, vivo. Né? Isso aí é a manifestação da graça e o cuidado de Deus sobre a vida de Jonas. Né? Então, irmãos, Deus, ele manifestando o seu cuidado. E ele também manifesta aqui no livro de Jonas mesmo, né? No capítulo 4, no verso 11, vou ler aqui a partir do versículo 9. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tivestes compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão, misericórdia da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Aqui também o Senhor demonstrando a sua bondade, o seu cuidado, né?
a sua misericórdia pelo povo e a cidade de Nínive. Nós vemos aqui no livro de Jonas que Jonas foi para Nínive e ele não profetizou ou pregou uma mensagem. Ele só entregou uma palavra de morte, uma sentença de morte. Em 40 dias, a cidade de Nínive será destruída. Ele não pregou arrependimento. Ele não chegou lá e disse, olha, se vocês não se arrepender, a cidade vai ser destruída. Ele não pregou arrependimento, ele pregou uma sentença de morte. Ele disse, em 40 dias, saibam todos os cidadãos da cidade de Nínive que a cidade será destruída. Né? O Senhor Deus, né, viu o pecado da cidade e a cidade será destruída. Então, irmãos, por que ele não queria ir para Nínive? Porque, como ele mesmo fala, eu sabia que o Senhor ia agir de misericórdia. Aqui, quando ele fala, aqui, no verso 2, né? Não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus misericordioso e piedoso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E peço-te, pois, o Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então ele sabia que Deus agiria de misericórdia para com a cidade, se ele trazesse essa palavra. E realmente foi isso que aconteceu. As pessoas da cidade de Nínive se arrependeu, rasgaram as suas vestes e se humilharam diante do Senhor. E ali, né, eles se voltaram para o Senhor em arrependimento, com aquela palavra, com uma sentença de morte, com uma palavra, né, não era bem uma profecia, uma sentença de morte. Ele não pregou arrependimento, né? Porque ele só falou, olha, vocês serão castigados, a cidade será destruída por causa do pecado da cidade. Todos estão em pecado, o Senhor não se agradou de vocês, né? Colocaram na balança, vocês são pecadores e serão mortos, a cidade será destruída. Então ele não pensou nas vidas que iriam perecer, ele só entregou essa sentença de morte ali na cidade de Nínive. Mas Deus, que é grande em misericórdia, viu o arrependimento do povo, mesmo diante dessa palavra. O povo se voltou para o Senhor, rasgou ali as suas vestes em sinal de humilhação, jejuou e buscou a face do Senhor, e o Senhor agiu de misericórdia. A missão de Jonas havia sido cumprida, e era para ele ter se alegrado, né? Porque as pessoas se arrependeram e foram conduzidas ao arrependimento, embora ele não tivesse pregado o arrependimento, né? Mas o que acontece? Né? Ele se entristece. Ele não queria a salvação daquele povo, irmãos. Por isso que ele fugiu para Tarsis. Ele não queria a salvação de Nínive. E ele pensou, e se eu for lá pregar e falar o que Deus está mandando, e o Senhor ainda agir de misericórdia e salvar esse povo? Porque naquela época, o povo de Nínive, eles realmente pecavam muito contra o Senhor. Eram pessoas de muito má índole, né? Então, Jonas não queria a salvação daquele povo. Não queria que aquele povo fosse salvo. Ele não queria, por isso que ele foge. Eu não vou lá pregar, porque vai que Deus resolve salvar. E aqui ele começa a falar, eu sabia que o Senhor iria agir de misericórdia, né? Por isso que eu não queria vir. Aí ele fala assim, já que o Senhor não vai fazer aquilo que eu falei, que eu profetizei, então tira a minha vida. Porque muitos são assim, irmãos, não pensam no bem-estar do outro. Tem profetas que estão entregando palavra, mas desejando o mal. Tem um coração como o de Jonas, né? Deseja o mal. Ah, é pecador, tem que morrer. Então, e aqui o Senhor ensina para ele uma lição. Ele começa a ensinar para ele uma lição de compaixão, de misericórdia. Ele começa a falar, né? E ensinar. Por que você teve compaixão e misericórdia de uma planta, de uma boboreira, e não tem compaixão e misericórdia de uma grande cidade, né, que tem mais de 120 mil homens, né, que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais? Aqui mostra que ele não tinha compaixão pelo povo, né? Ele só queria, né, que o Senhor fizesse aquilo que ele havia falado, que todos fossem mortos, né, em 40 dias.
mas o Senhor, ele é grande de misericórdia e compaixão. Então aqui o Senhor, ele demonstra misericórdia e compaixão. Primeiramente na vida do próprio Jonas, quando o peixe vomita ele inteiro e com vida, né? Era para ele ter visto a misericórdia de Deus ali. E tem pessoas que é assim, que acham que a misericórdia de Deus tem que vir apenas para o justo, mas não. O Senhor também se compadece daqueles, às vezes até os ímpios o Senhor se compadece, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, né? O Senhor, o desejo do Senhor é que todos sejam salvos, né? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E ali, ele estava ali desejando a morte e destruição daquela cidade. Mas o Senhor demonstrou graça e misericórdia por aquela cidade. Graça e misericórdia pela vida de Jonas, né? Então aqui nós vemos a manifestação da graça do Senhor sobre Jonas e sobre a cidade de Nínive, né? Onde Deus, ele manifesta a sua graça. Às vezes o pecado é abundante, mas a graça, ela superabunda. E aqui são manifestações onde a graça, ela superabundou, né? Na vida desses personagens e na vida e na cidade de Nínive. Aqui também, em Salmo 78 também, onde nós vamos ver a graça, a manifestação da graça de Deus, onde a graça também superabunda, né? No livro de Salmos, capítulo 78, eu quero abrir com você. Deixa eu ver se desse daqui tá mais fácil a tradução. Salmos 78. O versículo 31 ao 39. Ao 39. Acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando e não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias dele como um sopro, e os anos dele em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles os buscavam com fervor e voltavam-se de novo para ele. Lembravam-se que Deus era a sua rocha e de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, mas com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero e não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova e irritaram o Santo de Israel. E não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que os mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan. Irmãos, aqui eu vejo a manifestação da graça de Deus sobre a vida do povo hebreu, que saiu ali depois de mais de 400 anos aprisionados, escravos na região do Egito. Aí eles são soltos e estão ali por 40 anos vagando pelo deserto. Mas o cuidado de Deus estava sobre a vida desse povo, né? Ali as sandálias dos seus pés não se desgastavam, as suas vestimentas, né? O Senhor iluminando o caminho, né? Com uma coluna de fogo durante a noite e guardando ali, dando sombra, né? No deserto através de uma coluna de vento durante o dia, protegendo eles, demonstrando o cuidado de Deus para eles, né? Livrando eles de Faraó, da perseguição de Faraó, né? Guardando a vida deles, a saúde, oferecendo carne, né? Transformando água amarga em água doce, né? Ali trazendo água que sai da rocha, trazendo maná que caía do céu.
E ali nós vemos a manifestação da graça sobre a vida desse povo. Enquanto eles continuavam murmurando, tentando a Deus no deserto, dizendo que o bezerro de ouro era o Deus que havia tirado eles do Egito, se corrompendo, idolatrando falsos deuses, né, trocando o Senhor por outras coisas, né? E ali, por mais que eles entristeciam o Senhor, tentavam o Senhor, se prostituíam, né? A Bíblia fala que ele se levantou para se entregar à farra, né? Eles pecaram contra Deus e por muitas vezes o Senhor quis exterminar de uma vez por todas todo o povo. Mas ali, pela intercessão de Moisés, Moisés começa a interceder: não, Senhor, não faça isso, porque o que dirão do Senhor, né, entre as nações, que o Senhor libertou o povo para matá-los no deserto. Então, ali o seu nome, né, será visto como um mau testemunho, como um Deus de mau testemunho. E ali o Senhor começa a ter misericórdia, e age de misericórdia com esse povo, porque se lembra que eles são apenas pó, que a vida deles são passageira, e o Senhor age de misericórdia também, ouvindo a intercessão de Moisés pela vida desse povo, porque muitas vezes Moisés intercede por eles. Então, irmãos, nós vemos aqui a manifestação da graça de Deus sobre esse povo, né? Então, o Senhor, ele manifesta a sua graça. Aonde superabundou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Mas por que nós carregamos a graça? Vamos continuar pecando? Não. Agora que nós temos que nos consagrar, entregar nossa vida a Cristo e fazer a vontade do Senhor e viver em obediência, né? E ter uma vida nova, porque o Senhor, né? Nós já fomos crucificados com Cristo. Aleluia, né? Então ali nós nascemos de novo e temos uma vida nova. Contemplamos a graça, dependemos da graça, vivemos ali pela fé e pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Então nós podemos ver a tremenda e abundante graça de Deus. Eu tenho certeza que você também já viveu situações, né, em que você viu transbordar da graça de Deus pela sua vida. Às vezes eram momentos em que as pessoas estão te culpando, te perseguindo e te colocando como culpado, mas você consegue ver o cuidado de Deus com a sua vida. E eu já pude contemplar o cuidado de Deus com a minha vida muitas vezes. Eu sei que é a graça dele transbordando sobre mim, né? Porque nós não somos nada, nós somos pecadores, né? E somos, né? Temos uma alma pecaminosa, uma natureza pecaminosa. E muitas vezes ali nós pecamos contra o Senhor, mas o Senhor, ele sempre está ali, é um Deus de graça e de misericórdia. Por causa da sua misericórdia nós não somos consumidos, né? As adversidades não nos consomem, porque nós presenciamos a graça de Deus sobre a nossa vida, né? E eu quero abrir com você Neemias 9, verso 31. Quero abrir com você Neemias capítulo 9, verso 31. Aleluia, Jesus. Neemias, capítulo 9, 31. Diz assim: mas pela tua grande misericórdia não os destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Aqui Neemias falando sobre o caráter de Deus, né? Ele não pode negar a si mesmo, ele é um Deus misericordioso. A sua misericórdia, ela dura para sempre, né? Se eu não me engano, é o que diz em Salmo 133, né? Fala que a sua misericórdia, ela dura para sempre, né? Em todo o capítulo ali, quero abrir com você rapidamente, em Salmo 133, onde o Senhor fala sobre a graça, a misericórdia do Senhor, que dura para sempre, né? Não, Salmo 136, irmãos. Louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, né? E aqui ele vai em continuação a todo o capítulo falando, né? Se lembrou da nossa humilhação, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nos remiu dos nossos
inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre, que dá mantimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela dura para sempre, ela está sobre a nossa vida, né? Que você possa contemplar essa graça. Também quero abrir com você em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, irmãos, aqui, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui nos mostra o quanto nós temos que nos achegar mais a Deus, né? Para que essa graça ela seja derramada abundantemente sobre as nossas vidas, principalmente no tempo em que nós mais precisamos dela. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo, né, onde nós precisamos clamar mais e mais a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Porque esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de dificuldade, é um tempo de necessidade, né? Um tempo onde muitos estão passando e sofrendo adversidades. Mas a graça de Deus, ela está se manifestando, ela vai se manifestar. Porque o Senhor, quando Ele fala uma palavra, é porque Ele quer trabalhar, Ele quer fazer, já está fazendo na nossa vida, né? E eu quero ler com você também, para encerrar, no livro de Tito, capítulo 2, verso 11. Tito 2:11. Não defraudando, antes mostrando... Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Irmãos, então a graça de Deus, ela se manifestou e ela continua se manifestando ao nosso favor. Eu tenho certeza que você já experimentou a manifestação da graça de Deus na sua vida, né? E a misericórdia dele, né? Em diversas situações que nós passamos, nós possamos ver, não somente na Bíblia, na vida de várias pessoas, personagens bíblicos, mas também com a nossa vida, né? Então, se você está passando por uma situação, clame pela graça, né? Por uma situação de adversidade, clame pela graça. Senhor, traz graça sobre a minha vida. Derrama graça abundante sobre a minha vida. Derrama sua misericórdia sobre a minha vida. Esse tempo que nós estamos vivendo, clame pela graça. Busque ao Senhor mais graça, mais misericórdia. E busque ao Senhor, irmãos. Clame ao Senhor. Eu quero clamar com você, quero fazer uma oração com você, clamando ao Senhor, para que a graça do Senhor se manifeste sobre a nossa vida. Amém? Eu quero deixar essa palavra para a sua meditação e quero fazer essa oração com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, meu Pai, nesta noite, eu quero apresentar, Senhor, a nossa vida diante do Teu altar, Pai. E eu quero te clamar, Senhor, que o Senhor venha derramando graça, Papai, venha derramando a sua presença, a sua misericórdia, meu Pai, o seu cuidado para conosco. O tempo que nós estamos vivendo, meu Pai, é um tempo que nós necessitamos de graça. Necessitamos, Papai, da sua misericórdia. Que o Senhor nos conduza ao caminho eterno, ao caminho da verdade, meu Pai. Que a nossa vida seja conduzida pelo Senhor. Meu Deus, que nós possamos, meu Pai, ser gratos ao Senhor, meu Pai, por essa tão grande graça manifestada sobre nós, Pai. Pela sua graça, meu Pai, manifestada, Senhor, ali na cruz do Calvário. Quando Jesus entregou a sua vida, meu Pai, por amor de muitos, Papai, para que nós possamos, meu Pai, receber, Papai, como presente, meu Pai, e pela graça seremos salvos, meu Pai, e ali possamos ser salvos, Papai, no Senhor, através da graça.
Meu Deus, que o Senhor venha derramando abundantemente mais a sua graça sobre a nossa vida, a sua grande misericórdia, meu Pai. Deus, que o Senhor venha, meu Pai, visitando a nossa vida, papai, nos conduz ao caminho de vida eterna, nos conduz, meu Pai, a renunciar pecado, a nos santificar cada dia mais, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha visitando a vida do meu irmão, minha irmã que está ouvindo esta ministração. Meu Deus, vai de encontro, Senhor, à vida dele, à vida dela, Senhor. Transborda a sua graça, papai, porque a sua graça, ela nos basta, Senhor. Aleluia. Meu Deus, transborda a sua misericórdia. Transborda, meu Deus, a sua presença. Visita, meu Deus, as nossas vidas e continua conosco, meu Pai. Deus nos concede mais graça, mais misericórdia. Derrama a sua graça e misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Assim clamamos, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por essa mensagem. Que o Senhor continue falando em cada coração. Amém, meus irmãos? Quero agradecer você que esteve comigo até o final deste vídeo. Que o Senhor venha te abençoar e venha te concedendo graça em nome de Jesus. Amém?